Amém. Graças a Deus, né? Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Nós podemos estar agora sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa ajudar a cada irmão, a cada irmã nesta hora, cada ouvinte, cada um que vai ter um bom momento conosco, diante da presença de Deus, porque eu sei que quando nós chegarmos ao nível de fé e realmente poder crer em 100% de coração em toda a palavra de Deus e obediência a ela, nós temos diante de Deus um grande galardão. Todos nós, no geral, vão ser ricamente recompensados e abençoados por Deus. Amém? Quem tem o mesmo prazer de cumprimentar, esse irmão em Cristo, o ministro, pastor Roberto Santos Souza, né? Reside aqui na cidade de Alves Machado, São Paulo. Os nossos reuniões aqui são todas as terças-feiras, aqui em Alves Machado, às 7h30, mas 7 horas já estamos na igreja. Terça-feira, às quartas, todas as quartas nesse horário especial, como de hoje, né? Aqui, nessa live. E todas as quintas-feiras também estamos no tabernáculo, aqui em Alves Machado, na transmissão de mensagem do profeta de Deus dessa época. Lembrando aos irmãos que todos os domingos nós temos culto aqui a partir das 18 horas. E no primeiro sábado do mês nós temos a Santa Ceia do Senhor. Então, primeiro sábado do mês, aí quando tem o primeiro sábado, aí domingo, que é o dia seguinte, nós não temos culto, ok? Mas para nós será um privilégio muito grande, uma honra ter você em uma de nossas reuniões, cultuar conosco, né? Deus abençoe a todos quantos estão ouvindo já e entrando, aqueles que ainda vão entrar, ouvir outro dia, mas eu creio que Deus tem uma bênção especial para cada um de nossos corações. À medida que nós paramos diante de Deus, nós só temos que sermos ricamente abençoados por Ele. Toda a bênção, toda a graça Deus tem dado para nós nesta era que estamos vivendo, através da manifestação dessa palavra poderosa, a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe a todos. Hoje nós temos aqui um tema muito bom, né? Intitulado Eventos Modernos são Esclarecidos por Profecias, tá bom? E para isso, tomei um pequeno texto aqui de Hebreus capítulo 11, apenas o verso número 3. Enquanto vocês vão buscar a Bíblia lá, nós lemos juntos os Hebreus capítulo 11, verso 3, né? E eu vou aqui cantar o louvor pela glória do Senhor Jesus Cristo e que todos nós possamos meditar e desfrutar dessas bênçãos. Amém? Deus abençoe a todos. Um dia tudo vai findar. Jesus, Ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia, amém. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torreino ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei e asas não precisarei, foguete eu disco voador, apenas eu atenderei ao brinde do Senhor. E a força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei a doce eterno lar, a casa do meu Deus.
verei, e face a face eu verei a Jeová. Amém. Graças a Deus, né? Que a graça e a misericórdia de Deus seja com todos os meus irmãos, as minhas irmãs. Estamos tão contentes, tão felizes em saber que Deus sempre nos honra, né? Dando aí o Espírito Santo para nós, dando a graça, dando a grande misericórdia, né? Eu vou cantar mais um louvor enquanto os irmãos estão chegando aí. E vai buscar a tua Bíblia, se ela já não está perto de você aí. Abra comigo aos Hebreus capítulo 11, o verso 3. E o tema hoje será: eventos modernos são esclarecidos por profecia. Enquanto vocês vão lá buscar, eu quero cantar mais um hino aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Na longa estrada da vida, se tua caminhada há uma ilusão, porque só se vive sozinho nesse longo caminho, sem ter satisfação. Vejo se esconder no horizonte o estreitar do caminho, e parece não ter mais fim. Porém, caminhando persisto, esperando por Cristo, que é tudo para mim. Sentindo as dores na alma e às vezes com calma é que chego a suportar. Cansado, sob o calor na estrada, sem uma nuvem sequer que venha me parar. Vejo se esconder no horizonte o estreitar do caminho, e parece não ter mais fim. Porém, caminhando persisto, esperando por Cristo, que é tudo para mim. Que é tudo para mim. Que é tudo para mim. Amém. Graças a Deus, vamos continuar nesta jornada esperando por Cristo, né? Que coisa maravilhosa é esperar a vinda de Cristo. Então estejamos preparados. Muito bem, vamos para a Escritura. Aos Hebreus capítulo 11, apenas o verso 3, mas eu vou fixar mais no final do verso, do meio para frente. Diz assim, ó: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos repetir essa frase assim de novo. Aqui, ó. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amado Deus, poderoso e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, amado Filho, peço a Ti, ó Deus, que vivifique essas palavras nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? É poder contemplar o que Deus tem feito para nós. Mas nós louvamos a Deus por todas as coisas, que, como sempre, Deus não deixa ninguém perdido, Deus não deixa ninguém em trevas, Deus sempre revela a sua palavra ao coração do eleito, né? E desde já quero dizer aos irmãos que quero ter aí um bom momento de perguntas e respostas. Eu queria deixar aí com os irmãos, você que é cristão, você que crê na palavra, você que não é cristão, mas está examinando também, e você quiser fazer a sua pergunta no particular, o meu telefone no Zap é 997417258. Deixa a sua mensagem, ou seja, a sua pergunta, e na próxima ocasião nós estaremos respondendo. Mas eu creio que nós devemos ser sábios, né? Não temos perguntas sarcásticas, nem mesmo pergunta para testar conhecimentos, mas pergunta que possa te ajudar. Talvez você tenha ouvido alguém falar sobre tal assunto, você ainda fica perdido sobre aquilo, ou alguém fala, ensina sobre tal assunto e a mensagem diz um pouco contrário, você não vai ficar enganado por causa disso, né? E você possa também tirar suas dúvidas. Vamos, na luz da palavra, tentar ajudar a todos os nossos irmãos. Então, se você tem alguma pergunta da Bíblia, da mensagem, envia para mim no Zap 997417258. Aqui é 18, né? 18 997417258. Nós vamos estar analisando a sua pergunta e nós vamos pegar as mensagens, né, e a Bíblia Sagrada, e vamos tentar responder na medida do possível, tá bom? Não vamos fazer assim, a pessoa perguntar e já responder não, porque vamos ver, você tem um tempo de dedicação a Deus, oração, para responder essas perguntas, né? Porque se é uma pergunta, deve ter uma resposta em algum lugar, para que possa ser de ajuda essa pessoa com a pergunta. Então, tá bom? Se você tiver pergunta, faça e manda nos Zap para eu, e depois nós vamos estar meditando sobre elas no próximo culto, na quarta-feira, Deus assim permitir, tá bom? Deus abençoe. Mas nós louvamos a Deus que todos os eventos que acontecem na natureza, elas são esclarecidas através das profecias. Se nós notarmos aqui, que lemos a Escritura, falando sobre a fé, aqui no verso 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus. Aqui, muitos não conseguem entender sobre isso. Não é que tem 2, 3, 4, 5 mundos, há um só mundo, céus e terras, mas é questão de dimensão. O profeta deixa isso claro para nós, dizendo que o apóstolo Paulo falando também que foi até o terceiro céu, até a terceira dimensão. Entendeu? Então é questão de colocação que Deus faz, né? E nós precisamos entender essas coisas. Mas aqui eu quero ficar mais com a metade do versículo, diz assim, ó, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Toda a evolução da ciência, você vai ver hoje, não é que está assim, eles perverteram muitas coisas. Deus deixou, de onde eles tiram isso? Mas houve-se uma perversão dessas palavras da Bíblia Sagrada. Então você pode notar que sempre foi dessa maneira, né? Se nós voltarmos aqui, por exemplo, em Gênesis, capítulo 3, verso 22, o homem sempre tentou, através da unção do mal, contrariar e tentar ser igual a Deus, ou talvez maior que Deus. Por exemplo, Lúcifer, sendo o demônio de trevas, né? Quando onde surgiu toda essa desavença, ele quis ter um lugar mais alto do que Deus, né? Mas nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 3, o verso 22, depois do homem ter sido na terra contrair o pecado, né? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O homem sempre tentou fazer algo para se igualar ao seu Criador. Ou, veja aí, tentaram criar a ovelha Dolly, né? Mas ela não foi para frente. E a ciência evoluiu tanto, e a Bíblia diz, para aumentar a ciência, a evolução da ciência, o amor de muitos se esfriaria também, né?
acautelai-vos para que ninguém vos engane, que essas coisas sempre vão ser assim. Agora, nós encontramos também em Gênesis capítulo 11, no versículo 9, né? Que é o versículo 9, a Gênesis capítulo 11, versos 5 a 9, nós encontramos assim, ó: então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um. Lá nos tempos de Nimrod, lá na primeira Babilônia, que nós vemos lá no princípio da Bíblia, em Gênesis capítulo 11, porque esse espírito babilônico que passou desde lá do princípio, passou pelo meio da Bíblia no tempo do reinado da Nabucodonosor, né, Belsazar, e depois vemos aqui agora Apocalipse capítulo 18, verso 4, passando por toda a Bíblia. Mas nós louvamos a Deus que todos esses eventos, tudo que acontece, são esclarecidos por profecias. E a profecia de Deus, vindo direto do trono da graça, dá graça para o povo de Deus conhecer o que Deus falou que seria. Por exemplo, as pessoas ficam admiradas das coisas que aconteceu, por exemplo, esses terremotos, tufão de vento, tantas coisas mais, mas são cumprimentos de profecias, né? Então veja só, eventos modernos de hoje, que tem acontecido, e o homem também tem colocado a mão, e onde o homem coloca a mão na modernidade, acontecem as desgraças. Você pode observar, onde o homem passa, a desgraça para trás. Por quê? Porque o homem está realmente sendo ungido por uma força e que carrega junto com ele essa atmosfera diferente, a qual não é a favorável de Deus, porque a favorável de Deus é que o homem creia em toda a sua palavra e viva a toda a escritura sagrada. Amém? Mas o homem não, até ele lê algum ponto bíblico, mas lê como um jornal, como um conto de fadas, ou um gibi, qualquer coisa, ele não está nem aí de cumprir a escritura. Mas todos os eventos que estão aí na Terra sendo modernos hoje, né, as coisas que estão acontecendo, são esclarecidas por profecia. Jesus falou sobre isso em Mateus 24. Lá em Isaías, a Bíblia diz que do Senhor dos Exércitos será visitado com trovões, com terremotos, com tufão de vento, né, e tantas coisas mais, e labareda de fogo consumidor. Então, em Hebreus, também nós encontramos 12:26. Veja, irmãos, então a profecia, né, ela esclarece para nós esses eventos de hoje. Então não tem nada novo para nós. O mundo fica perdido, agitado com as confusões religiosas, as políticas e tudo mais, né? Mas Deus tem nos aberto os olhos nessa hora. Mas aqui nós vemos então que eles queriam ser maior que Deus, fizeram uma torre, né, de controle bem alta ali. Agora não é uma edificação que pudesse tocar no céu não, viu? É uma edificação que ali eles pudessem ter o controle das nações, domínio de tudo. Sempre os homens tentaram fazer isso e hoje é diferente. Eles vão tentando fazer algumas coisas e Deus até permite que isso aconteça. Veja aqui, olha, a partir do verso 5 de Gênesis capítulo 5, né? Do Gênesis capítulo 11, verso 5 em diante. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, amém? Que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é o que, veja, isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então salve-se quem puder. Amém? E você precisa, através da palavra, localizar Deus onde Deus está. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E, veja, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto aí confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Creio que é Gênesis capítulo 9, que nos dias de Peleg, que a Eva nasceram 2 filhos, né? E que em seus dias se repartiu as terras, né? E hoje nós vemos aí o continente africano, o continente não sei o quê, mas porque a terra foi dividida. Mas nós vemos, a Bíblia promete para nós que a terra terá uma porção só, amém? Como lá no princípio. Mas Deus, nesta hora, nesta era que estamos vivendo, Deus está nos ajudando, meus amados, dando para nós
realmente o poder da palavra de Deus através de um profeta mensageiro. E se você está no mundo, você não fica preocupado com essas coisas que estão acontecendo, não, porque é cumprimento bíblico. Né? Aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante, diz assim para nós, ó, né? Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14 em diante, diz assim: ao anjo da igreja que está na você escreve, isso diz, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Agora veja, eu repreendo e castigo a todos vós quanto amo. Amém? A todos quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aleluia. Verso 21, e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. 22 agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora aqui, não quer dizer que tem 200 igrejas, tá? Deus só vê 2 igrejas. A falsa vinha e a verdadeira vinha. Deus sempre tem feito desta maneira. Mas, irmãos, amados, eu desejo falar então um pouco sobre isso. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Amém? Profetas, agora eu desejo falar a respeito desta Bíblia. Vamos tomar a Bíblia de Deus. Vamos consultar a Bíblia Sagrada. Você que realmente sempre aí fica perdido, volte para a Bíblia, leia as Escrituras, porque por sinal você tem que saber que quem vai julgar o mundo vai ser Deus através desta Bíblia. Deus vai julgar inclusive a você que está ouvindo, se você não arrepender, não tomar posse da vida eterna. Enquanto Deus está falando, vamos ouvir de Deus, vamos obedecer à voz de Deus. E o meu tema nesta noite é para o tópico eventos modernos esclarecidos por profecia. Eventos esclarecidos por profecia. Agora a Bíblia é um livro diferente de todos os livros sagrados. Pode ter muito livro sagrado por aí, mas igual a Bíblia não tem. É por isso Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E Ele é a sua palavra. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne, o pão, palavra, e beber do meu sangue, do seu espírito, que é a vida, tem vida em si. Quem beber dessa palavra, irmãos, quem comer, tem vida em si. Vida. A Bíblia é um livro diferente. Veja, é um livro de profecia, predizendo eventos futuros. Agora, você pode notar como que Deus faz as coisas? A Bíblia diz em Hebreus, acho que é Hebreus 13, se não me engano, verso 8, diz assim que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode notar que não precisa ninguém ficar corrigindo a Bíblia. A Bíblia foi escrita por Deus através de vários mensageiros, né? Muitos anos, são 66 livros. Veja só. Então o que acontece? Não precisa ninguém extinguir ou ficar pesquisando enciclopédia, ela está ajeitando. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, é a palavra de Deus. Tudo que ele falou há muitos anos atrás, está cumprindo hoje e vai cumprir pela fé. E ela não precisa voltar para ele para recorrigir isso. Sabe por quê? Porque a palavra que ele proferiu não vai voltar para ele vazia. Não volta, irmão. Terá um propósito para que foi enviado. Então Deus não precisa de ninguém ficar passando pano quente e tentando apagar alguma escritura e colocar alguma coisa para amenizar situações e tentar fazer Deus mentir. Deus não mente. Ele vale tanto quanto a sua palavra. Que coisa boa eu ouvir e crer no Deus assim.
A Bíblia é um livro diferente, é um livro de profecia, predizendo eventos futuros, e é também a revelação de Jesus Cristo, desde Gênesis a Apocalipse. É por isso que o diabo odeia esses dois livros da Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Porque Gênesis é a origem dele na terra, como ele se levantou contra o seu Criador, né, e foi lançado para cá no joelho do Éden, veja, e está por toda a terra hoje. Então o diabo odeia, porque ele é descoberto quando ele entrou, começou a trabalhar aqui embaixo, através do pecado. E também o Apocalipse mostra o fim dele, né? E ele então odeia que as pessoas saibam disso. Ele quer que as pessoas vivam em analogia, no pecado, na vida vulgar aí, e todo embaraçado aí, e somente falando de Deus já está tudo certo. O diabo, ele faz isso. Veja só. E as pessoas acham porque ele é bom, porque ele vai à igreja, ele está isento de diabo. A pessoa pode estar na igreja, pode estar com possessão normal, como qualquer um que nunca foi. O que nós precisamos é estar liberto de todo espírito contrário. Porque o diabo conhece a Bíblia, o diabo pega a Bíblia. O diabo sabe das coisas, muito mais do que a maioria dos pregadores hoje. O diabo sabe muito mais. Quando Jesus chegou ali, aquele gadareno falou: que temos nós, Jesus filho de Davi, por que nos vem perturbar no tempo? Ele conhecia quem ele era. Enquanto a maioria dos pregadores hoje não consegue saber quem é Jesus, eles ficam com a letra de Jesus, que é os feitos de Jesus, que é o nome de Jesus para expulsar demônios e pedir por bênçãos, mas eles mesmos não aceitam o nome de Jesus no seu batismo. Então se tornam quebradores da palavra. Mas a noiva de Cristo é uma que vive a palavra. Veja, então a revelação de Jesus Cristo, desde Gênesis a Apocalipse, ele traz de volta a sua plenitude. Amém? O que ele era. Amém? Aleluia. E todo o livro completo, Apocalipse 1, verso 1 e 3, diz que o livro é o livro da revelação de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. A revelação de Jesus Cristo, a palavra de Deus, que diz assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, e pelo seu anjo a enviou, notificou a João, seu servo, na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1, verso 1 a 3. Amém? Então é o livro completo. Você poderá ler qualquer livro, mas nenhum deles vai preencher essa lacuna, porque aquilo que está aqui escrito é a vontade perfeita de Deus, que é a sua palavra. Amém? Agora, todos os outros livros sagrados, são simplesmente um código de ética, um código de morais, um código de teologia, algo que quantos já leram o Alcorão, né, que é a Bíblia maometana, é o livro dos budistas e outros. Veja, é simplesmente um código de éticas, como as pessoas devem viver, em que devem viver. Veja, mas isto não profetiza, isso não diz nada a respeito dessas coisas, ou sobre nenhum dom especial, nada, veja, nada a alguma pessoa, nada que acontecerá, é como se juntar, veja, uma loja maçônica ou algo. Portanto, quando a igreja, veja só, as igrejas chegam ao ponto de fazerem de suas igrejas simplesmente uma loja para se reunir, então eles estão fora da palavra de Deus. Quando as pessoas tentam fazer isso, eles estão fora da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, você crê nessa mensagem da Bíblia Sagrada, e aqui está enviado também, escrito para nós, que Deus enviaria até hoje um profeta mensageiro, nessa era que estamos vivendo, era Odisseia, Apocalipse 10, 7, Mateus 17, 11, Malaquias 4, 5, 6, Amós 3, 7, Atos 3, 21, em muitos outros lugares nós vamos encontrar que Deus realmente falou isso através da Bíblia Sagrada, mas os homens não dão conta de chegar a isso. Mas graças a Deus, para aqueles que aprovem a Deus mostrar a sua palavra, todos estão felizes nessa jornada. A Bíblia, veja só, pois é uma viva prenunciadora, testemunha de Jesus Cristo, porque ela é própria de Jesus Cristo. E quem escreveu a palavra foi o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo se alimenta da própria palavra de Deus. Ele não vai ficar caçando lugar para ficar criticando a palavra, não. Ele vai se dar por vencido e dizer: eu estou errado.
eu preciso ser batizado corretamente em nome de Jesus Cristo, porque ninguém na Bíblia foi batizado usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos creram na Trindade, mas nós cremos no batismo por imersão, não aspersão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 19, o cumprimento está em Atos 2, 38. Olha aqui atrás de mim, você vai ver escrito. Que coisa maravilhosa! Para que cochear meus pensamentos? Tentar amontoar douturas que lhe ensinem contra a favor das suas próprias consciências, porque não suporta essa doutrina, não suporta a palavra de Deus, porque Deus ele é vivo e eficaz, ele não muda. Então veja só como a terra está crescida, né? Em sua plenitude, e também as vinhas crescem em sua plenitude, o dia cresce em sua plenitude. A Bíblia foi manifestada em toda a sua plenitude na Páscoa de Jesus Cristo. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa para nós, irmãos. E ele é a palavra revelada de Deus. Todo o livro completo da redenção, a Bíblia, a palavra de Deus. Veja, pronunciando os eventos futuros, né? Melhor dizendo, e os credos são ordenados pelo seu e os crentes são ordenados pelo seu autor, aleluia, pelo autor da palavra, para ler e crer em cada palavra dela, não somente parte dela. Tem gente que lê muito bem parte da palavra, aceita certo quando a palavra, aplica em suas igrejas, mas está faltando o resto. Nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra. Nós não podemos tirar nenhum jota, nem um tio. Tem gente que corta tanta volta da palavra e não quer apregoar estações de igreja. Por quê? É porque eles não creem. Muitos são incrédulos nessa doutrina. Eles não aceitam a mensagem. Eles não aceitam o próprio Jesus falar com eles. Porque dói. A Bíblia diz, Apocalipse, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Veja só, ser, pois, zeloso e arrepende. Mas as pessoas não estão arrependendo e continuam das suas formas fazer as coisas, né? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que Deus é maravilhoso para nós, né? Mas vamos continuando aqui. Os seus crentes são ordenados pelo seu autor. Ali no autor diz a palavra, uma palavra. Que coisa maravilhosa para nós é saber dessas coisas, né? Deus sempre faz para nós. Então veja, meus amados irmãos, então a palavra absolutamente uma parte de Deus todo poderoso. Deus manifestado, ferido, veja só, ferido na sua palavra, para mostrar quem é. Aleluia, glória a Deus. Somos ordenados como crentes para crer em cada palavra dele, da Bíblia Sagrada. Nós não temos que ter conjectura, nós não temos que estar desviando as coisas do povo. Temos que ser do jeito que Deus deu, nu e cru, vai ter que ser desse jeito. Amém? E foi escrita pelo autor Deus, aleluia, ele mesmo. Não há ninguém que possa acrescentar nada a ela ou tirar alguma coisa dela. Se você o fizesse, seria um corpo de Deus anormal. Veja, isso teria talvez como que 6 dedos em sua mão, ou 3 braços, ou algo, acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa disso, fica, veja, um braço mais curto, veja, um dedo mais curto. É um corpo completo de Jesus Cristo, e em Cristo, sendo, veja só, o masculino, o noivo, a noiva também está representada nele. Já pensou a noiva de Cristo faltando músculo, faltando um olho, faltando uma perna, veja, com 6 dedos no pé, na mão, ou com 3 olhos na cara? Imaginou? Não, a noiva de Cristo é perfeita. A igreja vai crer em toda a palavra. A igreja vai se despir dos credos denominacionais, das coisas que seguram o homem. E tantas coisas, tantas pregações bonitas por aí estão segurando as pessoas. Tantas denominações estão segurando as pessoas. Quando nós cremos que Deus enviou para nós uma voz poderosa, ecoando de uma outra extremidade da terra, dizendo ao povo, sai dela comigo. Aleluia, sai do sistema, sai de tudo aquilo que é de engano,
tudo aquilo que tem meia verdade, tudo aquilo que realmente afasta você de Deus. Porque Deus quer, através dessa mensagem, unificar a noiva de Jesus Cristo, unificar o seu corpo, porque Ele é a cabeça desse corpo. E cada um de nós somos os membros em particular. Aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos. Então a noiva de Cristo, ela é perfeita. Esses dois são um. Aleluia! Porque a mesma palavra do noivo é a noiva. E naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Olha, que quadro perfeito. A oração sacerdotal de Jesus, em Mateus, São João 17, melhor dizendo, diz: para que todos sejam como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu nele e tu em mim. Eu deles a glória que a mim me deste. E Jesus falou também: para que onde estiver, vós estejais também, em palavras, em obras, em gestos, em vida vivida, em experiência, em sabedoria. O povo de Deus vai estar assim. Graças a Deus por essa tão grande bondade estendida do nosso Deus a nós. Estava no mundo perdido aí, levado ainda dos mudos, muitos ainda dos mudos, caídos das sarjetas. Veja só, e Deus, por sua graça infinita, trouxe nós a seu redil, e somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. E se você que está me ouvindo, se você ainda não encontrou esse Jesus, dê um passo de decisão. Você que está desviado, que está decepcionado com a igreja, que não sabe mais o que faz, olha, gente, vá para a Bíblia Sagrada, comece a orar, comece a ouvir a mensagem, comece a crer no profeta de Deus, na palavra de Deus enviou através do profeta. Escape por suas vidas, enquanto há tempo. Você vê os eventos modernos aí aparecendo, e já vem cumprindo à risca as Escrituras, e nós glorificamos a Deus por isso. Não porque as coisas estão acontecendo e estão matando pessoas, não é isso, mas que Deus cumpre a sua palavra, e Deus sabe melhor. Ninguém pode ensinar a Deus, ninguém tem o intento de tentar dizer a Ele: ó, não faça isso, Senhor, faça aquilo. E a mão do Senhor estendida está, e quem, pois, a fará voltar atrás? Quando Deus estendeu a mão e veio o dilúvio, não tinha ninguém, não tinha nação de ninguém que pudesse tirar aquilo, porque o povo estava réu de juízo, ouvindo a mensagem de Noé por quase 120 anos. Quanto tempo? Ainda preparando a arca, havia sinais verídicos ali, eles vendo. Veja, o evento da profecia estava cumprindo, porque estava vindo, tinha que vir alguma coisa de proteção a eles. Amém? E pela fé vemos também que há um lugar de refúgio, de preparação, preparado por Deus para nós, para refúgio. O profeta diz que esta era terminará com Deus abalando o mundo de tal maneira que tem de cortejar a grande prostituta. Não só desagregarão todos os sistemas naturais, mas o próprio sistema dimensional. Tudo isso será sacudido e balançado, e tudo que foi levantado sobre o pecado virá cair. Mas o profeta diz: há um lugar que pode suportar essas coisas, é no aprisco do Senhor Jesus Cristo. Eu quero advertir, enquanto a misericórdia de Deus está pronta ainda, está esperando por você. Enquanto o último eleito para ser salvo ali na arca, para escapar daquela era antediluviana, não entrasse na arca, Deus não fechou a porta atrás dele. E Deus está dando tempo agora para que cada eleito também prossiga sendo da mesma forma, crendo que Deus enviou a sua palavra, aceitando o verdadeiro batismo em nome de Jesus Cristo, crendo numa ceia correta com pão azedo e puro, praticando um ato de lava-pés conforme está na Escritura Sagrada. Isso não é doutrina de homem, é Bíblia Sagrada. Examinar a Escritura. Jesus disse: vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não testifica de denominação, não, testifica de Jesus Cristo. Amém, meus verdadeiros crentes na palavra, os quais aceitariam desta forma, creia nela, veja, com paciência esperam pelas suas promessas profetizadas, cada uma delas, veja, ser manifestada em sua era. Aleluia! Cada crente tem observado isso, cada crente que tem estado nas portas, na ponta dos pés, observando, veja, é para eles que isto é revelado. Amém? O próprio Jesus diz assim: graças te dou,
Senhor dos céus e da terra, pois ocultasse as coisas do sábio entendido e tens revelado aos pequeninos, porque assim te amou. Amém? Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te conforte, meu irmão, minha irmã, no nome santo de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus, estamos chegando ao final de mais uma programação e creio que Deus tem uma bênção para todos nós, né? Eu não tenho pedido de oração aqui, mas se você está doente, enfermo, necessitado, eu vou fazer uma oração, você crê de coração, receba para você, crê na sua cabeça, onde você estiver. Se você tem algum problema e quer levantar uma mão diante de Deus, aí, representando você ou alguém que sofre, faça isso, amado Deus, Pai eterno, no nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha abençoar todos os irmãos doentes, aflitos, necessitados, seja o que for, das mínimas às massas enfermidades. Nós repudiamos, repreendemos todo o demônio de terra. Deus, liberte esse povo para te adorar, cure a cada um, no nome de Jesus Cristo. Ó, aqueles que creem de coração, e que seja feito conforme a tua vontade perfeita em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, né? Nós temos aqui alguns irmãos de conexão. Temos Geni Afonso, Tatiana do Alberto Família, também Lúcia Ribeiro. Vou tentar notificar novamente. Como eu falei no princípio, talvez alguém perdeu, né? Então, se você tem alguma pergunta para se fazer, você que é da mensagem, você que crê na Bíblia, ou mesmo se você for de outro lugar, que não conhece o que nós conhecemos, ou mesmo que você ouviu alguém pregar sobre tal assunto, você não entendeu e o profeta fala diferente do que você ouviu, então estamos aqui para te ajudar. Envie a sua pergunta para o meu WhatsApp, né? É 18997417258 e nós vamos anotar, vamos analisar e à medida da luz da palavra nós vamos, quarta-feira que vem, se houver pergunta, nós queremos esclarecer nossos irmãos, tentar ajudar uns aos outros, amém? Talvez até a sua própria pergunta ajude alguém que está ouvindo e até mim, por que não, né? Estamos aqui sempre dependendo de Deus e aprendemos uns com os outros, tá bom? Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, né? Graças a Deus. Nós vamos fechar com uma faixa musical aqui do irmão Nazareno. Deus abençoe a todos. Sempre lembre, você não está sozinho nessa jornada, nesse caminho. Pode o mundo virar da cabeça, possa aí todo mundo criticar, se levantar contra um e outro, mas permaneça firme, você não está sozinho. Tá bom, meus amados preciosos irmãos? Deus abençoe, e amanhã, a partir das 7h30, estamos ali no tabernáculo, aqui em Alves Machado, com mais uma mensagem que nós vamos transmitir. Mensagem do profeta de Deus, tá bom? E muito obrigado pelo carinho e dedicação. Deus os abençoe e até a próxima, Deus se nos permitir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos conflitos de minha alma, na batalha contra o mundo, nessa luta tão diária, sozinho não estou. Tenho um amigo verdadeiro, invisível, mais presente, que nunca me abandonou. Glória a Deus.
Jesus o Nazareno, esse amigo de quem falo, é Deus forte de amor. É o príncipe da paz, Pai da eternidade, o grande Consolador. Sozinho eu não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Amém. Glória. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. É tão longo este caminho, olho e não vejo o final, mas eu não posso parar, ir à frente é o ideal. O estreito é tão grande, mas eu vou sempre marchando para a pátria celestial. Mesmo que apareçam as lutas tão constantes nesta vida, mas não vou desanimar. Eu tenho um Deus tão poderoso, Deus forte, varão de guerra, nele posso confiar. Amém. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Glória a Deus. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento e logo vem me socorrer. É tão longo este caminho, olha e não vejo o final, mas eu não posso parar, ir à frente ao ideal. O estreito é tão grande, mas eu vou sempre marchando para a pátria celestial. Mesmo que apareçam as lutas tão constantes nesta vida, mas não vou desanimar. Eu tenho um Deus tão poderoso, Deus forte, varão de guerra. Oh, glória. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sozinho não estou. Amém. Graça, graça. Obrigado. Tem dois olhos que me veem. Glória, glória. Ele ouve o meu lamento, Aleluia. ele vê meu sofrimento, Amém. logo vem me socorrer. Oh, graça. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Glória. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite em nome de Jesus Cristo. Amém.